Afinal, esse novo pacote de medidas que substitui o aumento do IOF vai impactar a contratação de crédito rural para este ano ou não? Assunto para o repórter Ricardo Araújo, que fala direto de Brasília. Boa tarde, Ricardo. O novo Plano Safra, se aproxima e, é claro, existe uma preocupação geral entre os produtores rurais. O governo diz que os recursos já estão garantidos. Então, é importante deixar claro aqui alguns pontos, não é verdade? Seja muito bem-vindo. Olá, Priscila, uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Bem, a gente sabe que a cada ano o Plano Safra ele se transforma como uma caixinha de surpresa, tanto para as lideranças do agro, como também, principalmente, para quem produz. À espera aí do que o governo vai anunciar, principalmente diante daqueles pontos que praticamente passa-se o ano todo discutindo e negociando para que sejam contemplados a cada anúncio, né? O que se ouve muito aqui em Brasília é que vai ser ou deve ser um plano safra bastante com valor financeiro bastante vultoso, né? Então é uma questão de ter que esperar mesmo, não sinaliza, não tem assim uma evidência concreta, é tudo muito entre linhas, né? Então o que acontece agora é esperar. Como você falou, a medida provisória já está no Congresso, já causou um alvoroço mesmo antes, logo depois que Fazenda e os presidentes das duas casas, Câmara e Senado, já fizeram ali um pré-alinhamento. As lideranças do agro parlamentares, né, acreditam que vai ser uma negociação difícil no Congresso e agora é hora do governo mostrar o poder de articulação junto com o Congresso Nacional. De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, essa taxação de 5% das letras de crédito do agronegócio, elas são, de certa forma, até benéficas para o setor. Vamos conferir na fala do ministro o que ele defende. E os 5% de tributação numa taxa de 14,75% dá 0,72% ao ano de impacto, que certamente não será todo transferido ao produtor. Então, veja, me parece que é uma alternativa que vai continuar mantendo a atratividade do investidor na LCA, apesar de pagar 5% de imposto de renda, porque nas outras opções de investimento pagam de 15% a 22,5%. É um setor muito seguro, muito forte, que já teve, inclusive, novos direcionamentos do CMN, reduzindo o prazo de carência e direcionando o maior recurso obrigatoriamente ao crédito rural. Então, eu acredito que é uma boa alternativa. Agora, cabe ao Congresso Nacional debater e talvez não aceitar essa proposta e propor outra. Mas é assim que se faz democracia, é assim que a gente vai superar esse momento difícil. Pois é, agora nós vamos saber como que os analistas estão vendo e reagindo diante desse cenário que está antecipando aí o anúncio do Plano Safra. Nós vamos conversar agora com o Davi Télio, que ele é especialista em crédito rural, que está do outro lado da linha. Ô Davi, muito obrigado pela sua participação. Qual a sua análise? Seja bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado aí, uma honra estar com vocês novamente. É importante destacar que o ministro comentou, ele não ampliou a resposta no sentido de impactos em relação ao custo total do financiamento ao agronegócio. Por quê? Se a gente comparar como tem o movimento de taxa das operações de LCAs e outras mais, pelo fato de não ter imposto de renda, o custo dela é mais baixo do que o mercado de crédito privado tradicional. Então, não dá para comparar o imposto de renda de uma operação de CDB, de outras operações, em relação a um LCA. Então, o acesso ao produtor rural com as operações de linhas de financiamentos do LCA era mais barato porque não tinha o imposto de renda. O que vai acontecer agora é que vai subir esse custo, porque o investidor está pagando agora 5% e, evidentemente, vai aumentar a taxa na ponta final. Resumo da conversa: vai custar mais caro os juros para aqueles investidores ou empresas de suprimentos que estavam se utilizando desses financiamentos para financiar o agronegócio.
Davi, seguro rural é um dos temas mais esperados dentro desse Plano Safra, principalmente diante dessas intempéries que o setor produtivo vem enfrentando. Um grande exemplo, Rio Grande do Sul, sem contar outras regiões do país. O que é que você pode nos adiantar, assim, o que é que você percebe com relação ao seguro rural e diante dessa movimentação do governo com o Congresso Nacional? Uma das discussões que a gente sempre coloca em nossos debates é que é muito mais importante discutir a questão estrutural do seguro agrícola e não basicamente somente de subsídio. Não é um subsídio ínfimo que nós temos hoje que vai resolver um problema nacional. Nós somos um continente. Se nós compararmos com os Estados Unidos, que tem seguro agrícola espalhado por todo o país e raramente um produtor planta sem o seguro, a gente poderia pensar numa condição aqui no Brasil, não só na obrigatoriedade de quem contrata o crédito rural para ter um juro subsidiário precisa ter o seguro agrícola. É muito pequeno a quantidade de produtores que têm acesso e se utilizam do crédito rural. O que nós recomendamos é pensar numa estrutura nacional de todos os produtores que atuam no agronegócio para ver de que maneira poderíamos incentivar eles a emitir o seguro agrícola com vertentes e condições diferentes de cada região. Porque se todos contratarem o seguro agrícola no Brasil inteiro, com certeza vai dispersar o risco da seguradora, cai o prêmio de seguro, porque todos estão contratando e, evidentemente, resolve problemas de muitas regiões que são deficitárias e que têm problemas climáticos. Então, na nossa opinião, é muito mais uma questão de estruturação de uma proposta de seguro agrícola nacional do que propriamente um subsídio muito localizado de valor pequeno. Muito rapidamente para você responder, ontem o ministro da Agricultura teve uma reunião com o presidente do Banco Central. Você acha que ainda dá tempo, se esse plano ainda não tiver definido, de dar uma turbinada financeira nele? Não, eu acho que sim, dá tempo e é possível, porque eu enxergo com bons olhos toda a relação, todas as conversas com o Banco Central, porque haja visto até mesmo a decisão, quando saiu o IOF sobre investimentos internacionais, em coisa de 24, 48 horas foi revertido, dados aos possíveis impactos extremamente perigosos para o país se fosse mexer nessa linha de negócios com o Brasil. Então, eu acho que o Banco Central tem condições de articular e ajudar o governo nesse sentido, de encontrar caminhos e formas que nós podemos estar trazendo a motivação ou, pelo menos, o aperfeiçoamento do que está se pretendendo. Mas nós Ok. temos também que contar com a diferença entre o que nós falamos de investimentos para o rural e investimentos para o mercado como um todo. Tá bom. Davi, muito obrigado pela sua participação e a gente espera contar com você em outras oportunidades. Uma boa tarde. Obrigado e até lá. Pois é, Priscila. Então, o Plano Safra tão esperado deverá ser anunciado aí entre o dia 30 de junho até o dia 1º de julho. Pelo menos são os burburinhos por aqui. Segue com você em São Paulo. Obrigada, viu, Ricardo?